Olá, queridos alunos. Hoje eu trago aqui uma aula de osciloscópio. Por quê? Porque o osciloscópio é um dos equipamentos mais importantes da bancada eletrônica. Eu diria que depois da fonte, né, e do multímetro, com certeza o osciloscópio é um dos equipamentos imprescindíveis, né? É lógico, se você quer aprender eletrônica, você precisa ir construindo a sua bancada, né? Aos poucos, não importa, mas você vai adquirindo os componentes, os equipamentos, de maneira a você conseguir avançar com o seu aprendizado. Então aqui, pessoal, é o seguinte, para explicar um pouco sobre o osciloscópio, eu escolhi um osciloscópio que não fosse um osciloscópio muito complicado. Por quê? Para um iniciante que nunca mexeu com osciloscópio, pegar um osciloscópio com recursos, né, sofisticados, vai complicar a vida dele. Não é essa a minha intenção. Minha intenção é fazer uma aula simples, tá? Então eu escolhi o modelo da Ramatec 1102 de 110 MHz, 1 gigasample, ok? Que é mais que suficiente aí para as nossas aplicações com microcontroladores, né? Então, se vocês acompanham meus vídeos, vocês veem que muitas vezes eu utilizei um osciloscópio para poder mostrar um sinal analógico, ok? Ou digital. Bom, então vamos lá, vamos continuar aqui. Qual que é a intenção dessa aula, né? Aprender a medir sinais com osciloscópio e usar o ESP32 como gerador de sinais, tá? E entender o DAC, que é o Digital Analog Converter, né? Que em inglês, né? Que é onde você, por software, você gera um sinal analógico. Você faz o contrário. Normalmente o sinal digital está entrando, o analógico está entrando, não, esse está saindo, tá? Tá saindo um sinal digital. Pessoal, vamos lá, ó. Eu queria que vocês entrassem aqui no meu blog, onde aqui eu tenho uma seleção de equipamentos que eu considero bastante importantes de você adquirir, tá? Esse osciloscópio é um deles, da Enritronics, né? Então, acredito que se você entrar aqui, você vai ver uma seleção daquilo que eu considero, né, mais necessário. Além de eu ter vários modelos de ESP32 aí também que eu possuo, né? Certo? Vamos lá. Pessoal, se você não é membro, seja membro, tá? E colabore com o Fernando K. O Instagram, o Telegram, façam parte. E aqui as características do osciloscópio, ok? Eu fiz o seguinte, pessoal, eu traduzi o manual dele, porque o manual dele, ele tem um manual em inglês, tem um manual lá em outras línguas, né? Mas para facilitar para vocês, eu fiz a tradução. Bom, as duas características que mais chamam atenção no osciloscópio, não vou ficar falando o resto, são a frequência 110 MHz, né, e 1 gigasample, tá? Um destaque também, uma coisa que eu observei nele, é a qualidade do display. Ele é um osciloscópio que não custa caro, né, de baixo custo, porém ele já é um osciloscópio com a qualidade de tela muito boa, né? Então isso me chamou a atenção. E lá ele tem uma série de recursos também. Você pode salvar essa tela, dar um print screen aqui para um pendrive e depois você utilizar essas telas. Eu faço muito isso. Esse é um recurso que eu uso bastante, tá? Existe um software que vem nele também para você ver esse sinal na tela do PC, tá? Então ele tem esse recurso também, né? E, ou seja, uma série de coisas que eu vou mostrando aí. Mas aqui tá também traduzido a tabela de características técnicas dele, né? Bom, aqui na tela vocês já estão vendo uma senoide e uma onda triangular. Essas duas ondas aí, esses dois sinais foram gerados por um ESP32, não é necessário nenhum componente, né? Só o cabo USB e um protoboard
para você gerar esses sinais. Então, imagina que você não tem um gerador de função. Um gerador de função é um gerador, por exemplo, você quer um sinal de senoide de 1 kHz, então ele vai gerar para você e tal. Como eu sei que muita gente não tem um gerador de função, então o que eu fiz? Eu peguei de um outro vídeo meu, onde eu gero, só que lá eu gero um sinal só, aqui eu estou gerando 2 sinais simultâneos com ESP32, ok? Então ficou bem legalzinho aqui, ficou um gerador de função utilizando o próprio ESP, né? Então aí quem acompanha meu canal tem o ESP32, dá para executar esse exemplo aqui. Pode ser até nesse osciloscópio, pode ser em outro osciloscópio, né? É que esse osciloscópio aqui é um osciloscópio assim que eu considero um osciloscópio bom, né? Que não custa muito caro e tem os recursos necessários, ok? Bom, a primeira coisa, né? Se você é novato, se você é engenheiro técnico, me perdoe agora, mas eu vou ter que explicar um pouquinho o que é um sinal, né? Então, vamos admitir o seguinte, que nós temos um gráfico cartesiano aqui, né? Onde no Y eu tenho a intensidade, ou seja, eu tenho volts aqui. E aqui nesse eixo X, eu tenho tempo. Então, vamos admitir que eu tenho uma bateria, uma pilha de 1,5 volt. Como é que vai ser esse sinal de 1,5 volt? Imagina que 1,5 volt fosse aqui. Ele seria uma reta, ó. Ele seria uma reta, e aqui, por exemplo, 1 volt, 1,5 volts. 1,5 volts aqui. Imagina que eu tivesse 3,7 volts, uma de lítio. Ele seria uma reta também. Ele seria uma reta. Ok. Mas, e se eu tivesse um sinal que fosse uma tensão subindo, descendo, subindo e descendo, tipo isso aqui, ó. Imagina que ela começasse aqui, ó, e fizesse assim, ó. Sobe, depois desce, sobe, depois desce. Quantas vezes aqui por segundo? Imagina que ela repete esse período aqui 60 vezes por segundo. Então nós teríamos o quê? Os 60 Hz da rede elétrica. Quando você põe algo na tomada, está acontecendo esse movimento ondulatório, ou seja, você não tem essa tensão constante. Uma coisa curiosa aqui é que quando você controla a ponta de prova, pessoal, até eu coloquei aqui, ó, esse aqui é um gerador de sinal que eu tenho na minha bancada, muito interessante, ele inclusive gera sinal de coração, de eletrocardiograma, né? É interessante esse aparelho porque ele simula, né, o eletrocardiograma, mas ele simula também senoide, ele simula ruídos, é bem legal isso, é muito útil esse equipamento. Então, para você que normalmente o osciloscópio na entrada dele, ele ou lê AC, ou ele lê DC também, ou ele tem aquela posição chamada ground. O que acontece no osciloscópio é o seguinte, se você colocar na posição AC, ele vai ler uma onda. Aqui é como se ele tivesse um capacitor em série aqui. E DC é como se ele tivesse na ponta de prova ligado direto, sem desacoplar, ok? Bom, então, agora que vocês entenderam o que é um sinal, né? Então vamos mostrar algumas coisas aqui do osciloscópio Ramatec. Os botões dele, né, são muito característicos, né? Normalmente todo osciloscópio de 2 canais ele vai ter lá CH1, CH2, né? Eles separam uma cor amarela e outra azul, que costuma ser a mesma cor padrão aqui da linha, né? E ele tem um botão que é o copy, né? Que é onde você salva essa imagem para dentro do pendrive, que vai na frente do osciloscópio, né? Ele tem os menus de contexto aqui, ó, que conforme esse contexto modifica, então você aperta esses botões. Ele tem o botão, isso que é bem importante, né? Você posiciona a onda na vertical, você posiciona
o sinal, né, na horizontal, tá? E você tem os controles de você ativar e desativar a leitura do canal, né, do canal 1, canal 2, né? Por isso que é CH, Channel, né? Então, tem um botão de multipropósito, tá? Ele tem aqui a escala do tempo, tá? Que depois vai ficar mais claro, a hora que eu começar a mexer lá, vai tudo ficar mais claro, ok? E tem o trigger, né? O trigger, né, também eu vou mostrar na prática lá, tá certo? Então, aqui, quando você aperta Acquire, né? Você aperta desculpa, Measure, e depois você clica nesse botão aqui, que significa Show, ele vai mostrar todas as propriedades do sinal. No caso, ele tem o numerinho 1 aqui, porque ele está mostrando todas as propriedades do sinal que está entrando no canal 1. No caso, por exemplo, eu gerei aqui no ESP um sinal de 207 Hz, né? 207 Hz, eu gerei uma senoide. Inclusive, é interessante, ela me dá o valor RMS também, tá? Ele calcula esse valor, ele calcula uma série de coisas interessantes aqui, tá? E que vale a pena depois você se debruçar sobre esse conhecimento, né? Entender isso. Bom, chega de falar, vamos mostrar agora funcionando aí, vamos lá. Bom, pessoal, esse aqui é o osciloscópio Ramatec, né? DOS 1102 de 110 MHz, né? 2 canais e 1 gigasample, né? Lá no meu laboratório também eu tenho um Tektronix, por exemplo, é mais antigo e ele é metade desse aqui, ele é 500 megasample, né? Esse aqui, então, ele é o dobro. Ele tem uma alcinha, ó, tá vendo? Ele é muito leve, assim, o equipamento, aqui a entrada do cabo, né? Ele é muito leve, ó, que a parte de trás dele, né? Essa parte de trás, você empurra aqui, ó, e você puxa o pezinho para que o osciloscópio ele fique numa posição mais inclinada, tá, ó, tá vendo? Ele tá aqui numa posição mais inclinada e eu gosto de utilizar o osciloscópio dessa maneira, né? Aqui, ó, vou colocar mais próximo, é aquela, a parte, essa parte inferior aqui, é onde a gente tem a onda quadrada. A gente tem um K com amplitude de 5 volts, né? Eu tenho terra e o sinal. É útil, isso aqui é bem útil para a gente dar uma olhada no osciloscópio e ver se ele está trabalhando de uma maneira correta, né? É uma maneira de você ter um gerador para conferir a leitura. Note que ele tem a USB aqui, ele tem uma saída de USB, né? Que é para você ligar no computador. Uma observação que eu tenho que fazer aqui é o seguinte: aqui, ó, você tem 1 mega de impedância, tá? A resistência aqui nessa ponta de prova é de 1 mega, de 20 picofarad, né? Que é a capacitância que tem aqui. Ele aceita perto aí de 300 volts RMS, tá? Então você pode pensar assim: Fernando, então eu posso pegar esse cara aqui e ligar direto na tomada? Não pode. Por que que você não pode fazer isso? Para você ligar na tomada, aqueles osciloscópios portáteis, até baratinhos, que eu já mostrei no meu canal, eles são desacoplados porque eles estão usando bateria, né? Esse cara aqui não, ele é ligado no AC, né, na sua rede elétrica. E ele não é desacoplado. Então a gente fala assim, que o que acontece? Ele tem um terra aqui, que é um terra comum, ó. Você percebe? Tem até um sinal de exclamação, onde ele está mostrando o aterramento aqui, né? Então, esse terra é o mesmo terra que esse, tá? Esse aqui é o mesmo fio, tá? Ó, essa parte de fora aqui. Então, duas coisas que você tem que ter em mente. Não é, por exemplo, se você vai medir você está fazendo uma medição em rede 485, onde a rede 485, se você mede 2 pontos assim, você aterra o sinal.
Então você não pode medir uma rede 485 com um osciloscópio assim, entendeu? Com osciloscópio que não é desacoplado. Aí eu diria que você teria que usar um osciloscópio portátil, porque ele é desacoplado porque ele usa bateria, tá? É muito difícil de você comprar osciloscópio desacoplado. Existe, mas não é comum e imagino que eles devam ser muito mais caros. Esse osciloscópio, né, aproveitando para dizer, ele é um osciloscópio de baixo custo, né? Ele é um osciloscópio barato. Me chamou a atenção a qualidade do display, né? Achei uma qualidade muito boa, né? Então, tem esses cuidados, né? Quer dizer, você medir uma rede 485, você não vai queimar o osciloscópio. O único problema é que você não consegue medir corretamente, porque ele é acoplado, né? Ele tem aqui eu tenho, né, esse osciloscópio da Ramatec, de 2 canais, então eu estou usando os 2 canais aqui, né? Onde eu tenho essa ligação em cima de um ESP32 e eu fiz um programa para gerar 2 formatos de onda, né? Porque às vezes pode acontecer de você não ter um gerador de onda, um gerador de função. Então eu também quis testar o osciloscópio com o ESP32, né? Então, né, como vocês podem ver aqui, nesse ESP, eu tenho 2 pinos, o pino 25 e 26, respectivamente, né? É bem simples, não usa nenhum componente, ó. E ele gera essa forma de onda. No caso, eu posso gerar uma forma de onda tanto dente de serra, essa de cima aqui é triangular, né? E eu estou gerando uma senoide. Pessoal, uma das partes mais importantes do osciloscópio, tá? São essa aqui, ó. Esse botão, né, de canal 1, canal 2, e esse botão aqui, respectivo, que você muda a escala do eixo Y, da tensão. Por exemplo, você está vendo que é um amarelinho aqui? Ele está entrando com a senoide, certo? Eu tô entrando com 2 sinais aqui, certo? E aí o que eu faço? Ó, veja que eu altero a escala. O que é essa escala, pessoal? O que é isso aqui? Veja que eu tenho uma tensão pequena saindo do ESP. É um VPP, né, a tensão de pico a pico de 1,6, né, varia um pouco. Na segunda onda, eu tenho uma amplitude maior dessa triangular, que ela é quase praticamente o dobro, né, porque a saída do ESP é 3V3, né. Então, observe que nesse botão aqui, o que eu faço? Eu mudo a escala. E para quanto que vai a escala? Note aqui, ó, no 2, você está percebendo aqui, ó, na canetinha aqui, o 2 está 1 volt. 1 volt por quadradinho, ok? Eu venho aqui e ponho 2 volts por quadradinho. Então, note que se ele pega um quadrado inteiro e mais um pouco que meio quadrado, vai dar 3.2, 3.1 aqui, certo? Mas como eu quero visualizar melhor a onda, veja, eu consigo, né, deixar na escala que eu quero, tá? Bom, então aqui você percebe que nesses 2 botões de baixo, você está mexendo no Y, né, na amplitude da tensão. E para você mexer no eixo X, ok? O que é aqui? Aqui é a tensão e aqui é o tempo, né? Ou seja, a tensão subindo, descendo, subindo, descendo, subindo e descendo em função do tempo, ok? Uma observação que eu faço aqui é o seguinte: quando você tem um analisador de espectro, que é um outro aparelho, aqui tem também uma espécie de analisador de espectro que é o FFT, transformada rápida de Fourier, certo? Que eu vou mostrar depois aqui. Bom, então vamos lá, vamos mexer na escala do tempo. Como é que está a escala do tempo aqui, pessoal? Ó, cada quadradinho está valendo 2 milissegundos, tá? 2 milissegundos. Então, logo, a gente já tem uma ideia
que se eu fizer 1 sobre 2 milissegundos, vou achar aí uma frequência em torno de mais ou menos, porque eu tenho que contar cada quadradinho, né? Mas vai me dar mais ou menos 200 e poucos hertz, tá? Essa aqui é uma frequência baixa, tá? Que tá saindo essa. Então vamos lá, ó, alterei para 5 milissegundos, ó. Então o que acontece? Logo eu vejo uma quantidade de tempo maior. Se eu apertar aqui para 10 milissegundos, note que eu vejo, né? E aí uma coisa que você tem que observar é o seguinte: quando você mexe na escala do tempo, os dois canais são afetados, ok? Ó, você percebe que os dois canais são afetados ao mesmo tempo. Quando você mexe na escala, né? Aqui, ó, você mexe na escala da amplitude, aí não. Aí você tem somente o eixo Y do canal 1, do amarelinho aqui. Se eu quiser mexer no 2, também posso, ó, independente. Percebe que a amplitude eu controlo independente. Isso é importante vocês notar. A maioria dos osciloscópios funciona dessa maneira, tá? A grande parte. Que é como fosse um padrão, né? Aí nós temos esse botão também importante, que é o botão de posição. Também está presente, ó, onde você consegue modificar. Por exemplo, eu quero colocar aqui no início, ó, no 0, o pico da senoide. Veja aqui, ó, que por acaso, não por acaso, né? Não por acaso, coincide com o pico da onda triangular. Por quê? Porque eu inicio o período no mesmo loop, né? Lá na programação vocês vão ver isso aí, tá? Então, esses aqui são os aspectos básicos do osciloscópio. Se fosse para ensinar o mínimo de botão, eu ensinaria isso, ok? Ainda, aqui, nós temos um menu, o menu de trigger, tá? Então, essas ondas aqui, esses sinais estão muito bem comportados, mas existem sinais que são já mais difíceis de você travar na tela. Por quê? Porque muitas vezes um sinal, ele constitui como fosse um ruído, né? Ele aparece como fosse um ruído. Em seguida eu vou mostrar para vocês esse sinal. Eu injetei agora um sinal aqui no canal 1, tá? Não, desculpa, no canal 2, que é um sinal aleatório, é um sinal de ruído, né? Então aí, e um sinal desse, nem mesmo, às nem mesmo com o trigger, você não consegue parar esse sinal, porque é um sinal aleatório. Um ruído, ele aqui ele não tem um padrão de repetição. Então, por exemplo, eu quero congelar na tela, ó, eu aperto esse botãozinho aqui, Run Stop, tá? No momento que eu aperto esse botão, eu congelei a tela. Então você pode analisar os picos, inclusive esse VPP dele, a tensão de pico a pico, ele vai mudar o tempo inteiro. Ele vai modificar o tempo todo, né? E note que também a frequência dele já aqui ele está numa frequência mais alta. Deixa eu ver quanto é que eu coloquei lá. Se não me engano, eu coloquei 10. Ele está 10 MHz. Ele está com 10 MHz, tá? Isso aqui é um ruído de 10 MHz. Então, ele está pegando aqui. Esse ruído é um ruído que se apresenta como sendo aleatório, né? E, na verdade, alguns desses ruídos não são bem aleatórios, né? Eles são fabricados digitalmente, né? Nesse caso aqui. Existem alguns outros, por exemplo, no caso do meu gerador multitom, ele tem também, né? Bom, então, eu posso vir aqui, né? E colocar o pendrive e fazer uma gravação também. Então eu venho aqui, né? Ó, coloco o pendrive, tá? Fiz um pendrive aqui. E aí eu aperto o copy, ó, esse botão copy aqui, certo? Aí eu venho nesse botão multipropósito aqui. Note que eu consigo mudar o nome do arquivo, tá? E como é que eu mudo o nome do arquivo? Tem que vir
tem que aqui parece TV, né? Porque você só tem um botão. Então, eu não vou mudar o nome do arquivo, mas se eu quisesse mudar, poderia, ok? Eu tenho que ficar em cima do Enter aqui, ó, e aí eu aperto esse botão aqui, tá? Multipropósito aqui, ó. Aperto ele, aí ele está salvando, percebe? Ele está salvando isso daqui no pendrive. Essa tela foi salva no pendrive, ok? Bom, ainda assim, né, voltando aqui, ó, eu libero o sinal, mas aqui é interessante porque é o osciloscópio, ele está conseguindo ver um ruído, tá? Se você pegar as fontes DC, principalmente as fontes chaveadas, elas vão apresentar um ruído desse tipo aqui, mas não nessa frequência. Eu já vi, varia o ruído das fontes chaveadas, eles variam de frequência dependendo da fonte, mas ele tem um nível de ruído razoável, né? Se você quiser uma fonte muito limpa, às vezes você tem que usar trafo, né? Ainda hoje, né? Tem gente que pensa que trafo é ultrapassado, não é não. Eu tenho um instrumento de precisão que os caras colocaram um trafo lá dentro, né? E é equipamento recente, tá? Equipamento moderno. Bom, agora, né, eu vou falar aqui dessa função match, aqui, ó, tá? O que que ela faz, ó? No caso aqui, ela tá como FFT, transformada rápida de Fourier. O que que é esse gráfico esquisito aqui, ó? Esse gráfico, ele quer dizer o seguinte, né? Ele tem 125 kHz por divisão aqui, né? E ele tem uma representação onde aqui não é mais o tempo. Ó, no Y eu tenho 20, eu tenho uma escala, né, de 20 dB, né, VRMS por divisão, tá? Não precisa ficar preocupado se você não entende a FFT, tá? É um tópico meio avançado, mas eu só estou mostrando que ele tem esse recurso. De uma certa maneira, isso daqui funciona como fosse um analisador de espectro, né? Bem simples, claro, mas é como fosse um analisador de espectro. Por quê? Eu tenho o analisador de espectro, ele faz o seguinte, ele põe o sinal aqui, né? A amplitude, o Y, é a amplitude do sinal, mas o eixo X é o domínio da frequência, tá? Então, a cada quadradinho desse aqui, eu estou numa frequência diferente, porque um tipo determinado de onda vai ter uma componente principal e suas, vamos dizer assim, suas harmônicas, né? É um, é um tópico bem avançado, FFT. Eu vou gravar, inclusive, um vídeo, né? Já tenho quase pronto, falando sobre o assunto e utilizando o ESP32, tá? Onde a gente faz um analisador de espectro simples, né? Mas muito útil até lá no próprio ESP, ok? E aí, para voltar, né? Para voltar aqui, você só aperta o match de novo, né? Tá certo? E você tem a opção aqui, né? E essa opção, ela é interessante, quer dizer, o que que faz ela, né? Deixa eu encontrar uma posição aqui para não dar muito reflexo. Vamos supor aqui que eu tenho que ter duas ondas, né? Lá, eu tenho duas ondas. Eu posso fazer uma operação matemática. Qual que é a operação matemática que eu posso fazer? Peraí, deixa eu apertar novamente aqui. Eu tenho fator 1 e fator 2, ok? E eu posso fazer operações aqui, ó. Por exemplo, deixa eu fazer uma que fica visível, né? Que é a multiplicação. Eu estou multiplicando um sinal pelo outro. Então, deixa eu mudar a escala do tempo aqui, ó. Então, note que ao multiplicar uma onda quadrada com a com essa onda aqui, que ela parece ter um ruído, né, multitonal, chama. O que acontece? Ó, esse pico aqui, ele foi influenciado por essa aqui, ó. Você percebe que os sinais foram feita uma operação de multiplicação aqui. Então, note que a resultante, que é essa rosa aqui, ela é
ela exatamente, você percebe a operação porque ela está sendo delineada pelos picos da onda quadrada, percebe? Veja que ela não modifica tanto, então até uma coisa aqui que me ocorreu por acaso, mas didaticamente é bom de explicar essa onda complexa, e essa aqui tem que ser bem simples, porque daí fica fácil de você ver a operação matemática, né? Se você quer sair daqui, tal, você aperta novamente o match e sai. Isso tem também utilidades assim que são de nível mais avançado. Então você percebe que mesmo sendo um osciloscópio simples, você tem recursos interessantes nele, né? Eu tinha um osciloscópio da Tektronix analógico, não sei se a maioria de vocês tem, né? A maioria acho que não tem mais, só quem tenha mais de 50 anos talvez tenha um osciloscópio assim. Agora, é muita facilidade que traz um osciloscópio digital, não dá nem para comparar, né? Então, aqui é mais essa função aí importante. Agora, eu fiz o seguinte, eu coloquei aqui no canal 2 um tipo de onda, né, que ele chama Sync Pulse, né, lá no meu gerador de sinal. E aí o que acontece? Você vê que essa onda, ela é periódica, né, mas o osciloscópio, ele não está travando ela fica dançando, né, quer ver, ó, eu posso mexer na escala, você está percebendo o tipo de onda que é? Então eu posso mexer na escala aqui, mas mesmo assim não consigo. Então existem algumas maneiras, né, de resolver, de você conseguir visualizar isso aqui. Uma delas, a mais fácil, é você vir no AutoSet, tá? O AutoSet, o osciloscópio é inteligente, sozinho ele vai regular, quer ver, ó? Ele vai parar a onda, né? Inclusive ele ligou o canal 1 aqui, travou, eu tenho uma senoide lá, né? Percebe, ó? E uma coisa que ajuda, uma situação que ajuda você ver uma onda periódica também, principalmente se ela vem, existe vários recursos, tá, nos osciloscópios, mas eu percebi que com esse cara, ele não tem um negócio que chama trigger, né, separado, porque você pode injetar uma outra onda para servir de referência, para travar essa aqui. Então o osciloscópio, ele só conseguiu travar essa aqui porque ele viu essa senoide aqui como sendo periódica. Então, como essa aqui ela é periódica, ele não entendeu o período dessa, mas essa aqui veio por consequência do tempo, né? Então agora sim eu travei. Então uma dica, né? Até uma dica assim que é para vocês que são novos em osciloscópio, é justamente mexer. A dica é ter uma senoide, pega uma senoide, uma onda quadrada que seja, e você sincroniza, né? Você pode sincronizar essa daqui. Uma coisa que eu vou tentar agora, vamos fazer o seguinte: eu vou pegar uma dos sinais, não esse, né? Esse aqui eu vou manter. Eu vou pegar um sinal agora e vou pegar do próprio osciloscópio, ok? Então, aonde? Aqui ele tem uma onda quadrada, né? Apesar que o tempo dele é diferente de um K só, não sei se vai dar. Um K, uma onda quadrada, né? Aqui. Já ajudou também, serviu para dar uma estabilizada, né? Tá vendo aqui, ó? Né? Não parou muito o sinal, né? Ó, mas já você percebe que quando ele tá com os dois canais, ele tenta sincronizar os dois sinais. E essa característica aqui, ela tá presente em maior parte do osciloscópio, porém pode haver alguma diferença, porque é o algoritmo, como isso aqui é digital, é um software que está coletando esse sinal e imprimindo na tela. Isso aqui é um computador Linux, tá? Dentro do osciloscópio você tem uma máquina Linux rodando. Por isso é que a tela tem um tempo de boot, né? Você liga, né? Ela tem um tempo para ligar que a plaquinha está fazendo um boot, carregando o software e tudo mais, né? Fora isso, você tem um menu de trigger, né? Você pode definir aqui, ó. Você está vendo que esse aqui é o meu trigger, ó, tá vendo? Quando eu acho um sinal que se repete, ó, aqui embaixo ele não consegue, ó, tá vendo?
ele não trava o sinal aqui, mas a hora que ele vê um sinal repetitivo aqui, ó, o que que é o trigger? Ele fala assim, ó, eu vou printar toda vez que eu encontrar esse nível de tensão aqui. É isso que é o trigger, tá? Uma definição bem simplesinha de trigger, né? Mas, ó, já é o suficiente para você dar uma parada na onda, percebe? Você não precisou, né? Vamos supor, isso aqui vem do equipamento, dando exemplo, isso aqui veio do próprio osciloscópio, ok? Agora, você tem que atentar ao fato seguinte, né? Que muitas vezes, por exemplo, você tem uma escala de tempo, né? E se esse teu ruído for uma escala de tempo muito diferente, né, desse sinal aqui, então você vai ter que arrumar um sinal próximo da frequência que você quer medir, periódico, tá certo? Agora eu vou mostrar a possibilidade de você mexer no cursor, ok? Então vamos lá, cursor. O que que eu posso fazer no cursor? Eu tenho duas possibilidades, né? Eu posso medir a tensão, então tá type voltage, eu vou apertando aqui e vou modificando a modalidade do cursor. Como eu tô com o A, note que o A tá aceso aqui, né, o cursor A, então eu faço assim, eu tô no A, né, ó, eu mexo, percebe que eu consigo mexer o A. Então, se eu vou movendo aqui nesse botão de multipropósito aqui, né, eu venho bem no topo, ó, da senoide, né, e aqui começa a me mostrar, ó, o ΔY. O que é o ΔY? A variação do Y, né, em cima do cursor. Então, toda vez que você quer mexer no cursor, você aperta cursor, ok? E aí aqui tem se é o A ou B. No caso, ó, o A ou B, né? Eu venho aqui, ó, eu estou bem em cima da base da senoide, percebe? Que ela tem que dar algo realmente próximo de 5 volts, que eu coloquei lá. Então você vê o ΔY, que é a variação do Y no meu cursor, em torno aí de 5 volts, está correto, certo? Então agora vamos medir, né, com base em tempo agora. Vamos lá, vamos pegar o tempo. Então vamos ver o período, vamos descobrir a frequência aqui. Então vamos lá, como é que a gente descobre a frequência, tá? Eu tenho o A, tá certo já, e aí eu ponho o B, ó. Se eu coloco aqui no pico, ó, eu tenho, aqui, ó, eu pegando esses dois picos, eu tenho exatamente 100 microsegundos, ok? E aí ele já faz o cálculo para mim aqui. O que é ΔX? ΔX, o eixo X é o tempo, então ele pega o x1 menos o x2, né? Então ele faz a conta aqui, né? x2, x1 menos x2 vai dar exatamente o 100 microsegundo, que 1 sobre x, ou 1 sobre t, né, o valor do tempo, ele vai me dar a frequência. Ó. Então eu tenho 10 kHz aqui, ele está me mostrando 10 kHz, né, com precisão, que é a frequência que eu usei lá no meu gerador de sinal. Lá eu pedi para ele gerar um sinal para mim de 10 kHz, entendeu? Então, você veja que eu tenho cursor na horizontal e tenho cursor na vertical. É possível também você ter o cursor alinhado nos dois eixos. Ó. Então, note que eu tenho aqui delimitando um tempo e aqui eu estou delimitando a amplitude. Então, logo aqui eu tenho ΔX, desculpa, ΔY, que é 5, em torno de 5 volts, né? Depois eu tenho ΔX em torno de 100 microsegundos, que fazendo 1 sobre 100 microsegundos eu vou chegar nos 10 kHz, entendeu? Então, veja que pela tela do osciloscópio e manipulando cursores, você consegue efetuar medidas, né? Porque muitas vezes você fala assim, ó, você tem uma onda, né, que não é exatamente uma senoide, uma onda um pouco até mais complexa, como essa onda aqui, né? Então você pode querer, por exemplo, né, imagina o seguinte, que você queira medir um determinado tempo específico, né? Então, vamos lá no time, ó, aqui, time. Eu quero medir esses dois morrinhos pequenos aqui. Então, vamos lá.
eu estou no o meu primeiro cursor, eu ponho aqui, ó, no início desse morrinho aqui, tá vendo, ó? E o segundo, né, o cursor aqui vem no B, ó, eu ponho aqui, eu quero medir quanto tempo tem quanto tempo dura essa subida, a subida e descida desse morrinho, ok? Eu quero saber. Então, ele vai me mostrar o delta X, ó, para ele subir e descer, fazer essa onda pequena, ele leva aí algo em torno de 12 microsegundos, ó. Então, é legal o cursor, porque você consegue uma leitura mais precisa. Então, muito útil esse recurso. Eu estou gravando aqui, né, sobre a instalação desse DS Wave DSO. Esse programa ele é o programa responsável por você utilizar o osciloscópio 1102 no Windows, tá? Então vamos lá, vamos pegar o programa, né? Vamos chamar esse programa aqui. Bom, aí pessoal, aqui está o programa, né? Você tem que conectar ele na USB do notebook. E aí eu chamo a atenção para um fator importante, né? Eu já deixei aberto aqui, que por exemplo, quando eu conecto o osciloscópio, ele fica verdinho, tá? Porém, no osciloscópio, eu vou mostrar a imagem aqui, ó, na edição aqui, ó, eu vou mostrar a imagem aonde é que eu configuro ele, né? Para que ele se conecte aqui. Se eu estiver usando o pendrive lá, eu tenho que mudar a configuração e colocar a porta USB, né, PC. E aí ele vai ser encontrado aqui. Pode acontecer de você do teu Windows não encontrar o driver dele logo de cara. Então tem uma saída, ó. Uma saída é o seguinte: existe esse programa aqui, Zadig, que é um programa que muita gente já conhece ele. É só digitar Zadig, né? Está na versão 2.7 esse programa. E aí você tem que vir aqui em Options, ó, List All Device, né? Ele normalmente não aparece em nada, você tem que vir em Option, List All Device, e você procura, ó, vai aparecer o osciloscópio aqui. E aí você muitas vezes tem que escolher esse libUSB 0, né? E dar um replace, certo? No caso, ó, você escolheria aqui, ó, libUSB 0. Cadê o libUSB 0? É que ele já tá. Ele já tá, então ele não tá mostrando a opção, né? Mas aqui ele já está funcionando, né? Aí você dá o replace nele. Tem que tomar cuidado quando você mexe com o Zadig, porque há a possibilidade de seu mouse parar, entendeu? Então não é um negócio muito. Você tem que saber o que você está fazendo, tá? Você só vai usar o Zadig se o teu computador não conseguir achar o osciloscópio no USB, tá? Então esse programa aqui, o USB de View, eu aconselho vocês, eu acho que vou deixar o link do USB de View, vou deixar o link do Zadig, ok? Vou deixar o link também até do manual em português e vou deixar o link desse programa aqui para facilitar para vocês tudo aí no meu canal aí do YouTube, né? Tá? Bom, ok, então eu vi, né? Eu vi. Você tem uma alternativa também. Então, tudo bem, você pode usar o próprio gerenciador de dispositivo, mas eu gosto mais do USB de View, tá? Ele tem várias vantagens. Por exemplo, se eu não estou usando isso aqui, ó, isso aqui atrapalha, tá? Se você tá, ó, por exemplo, eu vou tirar um aqui, um device que eu não estou usando. Isso aqui limpa o computador, tá? O computador pode ficar lento. Muita gente está com o computador lento e não sabe que é excesso de device drive de USB causa isso. Aí a tela fica assim, apaga. Você pode vir aqui, ó, vou apagar dois de uma vez só.
dois de uma vez só, eu desinstalo 2 devices de uma vez só, porque não está sendo usado. Então, como a gente mexe com eletrônica, muita serial, aconselho fortemente você usar o USB de view, ok? Bom, então agora que a gente já, vocês entenderam aqui o que tem que aparecer lá dentro dos seus dispositivos, né? Então a gente vai comunicar. Então note que o meu osciloscópio já está com a onda senoidal, outra triangular, e eu tenho que configurar port settings. Então o que acontece? Ó, USB, eu tenho aqui um device 0, já tenho um device encontrado lá, certo? Bom, aí é o seguinte, eu posso fazer assim, né? Eu posso transferir em waveform, imagem, em high memory, def, enfim, tem essas formas aqui, mas vou usar o waveform aqui, né? E aí eu faço um é, get data now aqui, ó, e dou um start, né? Aí ele, olha lá, puxou, tá vendo? Ele puxou, né? E eu tenho alguns recursos aqui, né? Por exemplo, eu tenho alguns recursos aqui, ó. Por exemplo, né? Eu consigo mudar a onda, né? Deixa eu ver se ela é sensível, ó. Consigo aqui, ó. Eu consigo pegar o canal, né? O ajuste da altura dela aqui, tá vendo? Né? E eu consigo mexer com os cursores. Deixa eu ver aqui. Type. Peraí, todos aqui, ó. Aqui. Isso aqui é legal, ó. Por quê? Lá no osciloscópio você tem que ficar apertando bastante botão, né? Vamos supor que eu queira medir a amplitude desse cara aqui, ó. Daqui até aqui, ó. Eu quero medir essa amplitude. Então, é o DY aqui, ó. Peraí. DY, eu tenho aqui, peraí. O DY meu aqui, ele tá com 4,9, tá? 4,9, quase 5 volts. Na verdade, eu coloquei 5 volts lá, né? Agora, esse aqui não, ele vai dar uma tensão menor. Deixa eu ver se ele veio do osciloscópio também. Não, realmente, ele tá com os dois. É que eu tô usando o gerador de sinal lá. Agora, olha que interessante, né? O meu cursor. Então, imagina o seguinte, ó. Eu quero saber quanto tem esse pico aqui, ó. Essa parte que levanta um pico aqui, esse tempo aqui, eu quero saber quanto. Esse tempo aqui é dx. Então, dx, ó. Esse dx tem 14,195 microsegundos. Então, é uma maneira bem legal. E você pode dar print screen, você pode capturar a tela e você pode salvar a tela também aqui, ó. Quer ver? Save image, ó. Então você pode, eu gosto de PNG, né? Então você vai salvar aqui formato de onda, por exemplo, né? E, e aí você salva lá no seu, por exemplo, seu documentos e tal. Depois você pode usar isso aqui dentro de uma apresentação, tá certo? Então tem vários recursos aqui, né? Não vou entrar assim nos detalhes, mas assim é útil, é. Você pode tirar aqui um canal, ó, deixar um canal só, né? Aqui de novo você tem essa questão da vertical aqui, né? Você consegue mexer. Aqui você para de receber os dados, né? Ó. Eu tava recebendo, aí você para de receber, né? A comunicação aqui, continue data download, né? Olha lá, ó. Então modificou lá. Eu posso. Deixa eu ver se. Eu acho que não, então, conforme eu mexo no osciloscópio. Ó. Conforme eu mexo no osciloscópio, eu vou também. Tá vendo? Eu mexi lá. Eu mexi. E aí, o que ele vai fazer? Né? Eu tava mexendo, eu tô deslocando no eixo X. E você vê que ele desloca no eixo X também, ó. Tá vendo? Então. É um recurso a mais. Vamos dizer, eu não uso muito, tá?
não uso muito o osciloscópio dessa maneira, mas está aqui um recurso, quem quiser utilizar dessa maneira, é mais uma possibilidade, ok? Bom, pessoal, então aqui eu vou mostrar como é que eu gerei onda com o ESP32, como é que eu gerei dois sinais analógicos simultâneos, inclusive diferentes, né, usando o ESP32, tá? Isso daqui, você pode me perguntar, pô, Fernando, mas por que você quer gerar esse sinal, né? Para quê? Ó, vou dar um exemplo. Vamos supor que eu queira fazer um inversor trifásico. Esse cara vai conseguir fazer, certo? O inversor bifásico também dá para fazer. Então, tem várias maneiras de fazer, mas essa aqui é uma delas, ou seja, gerando um sinal, porque depois você amplifica isso, né? Você pode jogar para um trafo, tem uma outra forma de gerar um inversor, que é por PWM, que por sinal hoje é a mais comum, mais moderna forma, né? Aqui é o seguinte, então, pessoal, a gente usou pino 25, pino 26, né? No CH1, CH2, ok? O GND você tem que pegar o mesmo sinal, porque vamos lembrar que a saída do ESP é 3V3. Então, na prática, a gente vai ter em torno de uns 3 volts de saída dele, tá? Aqui eu chamo a atenção pelo seguinte, eu defino o número de samples, isso aqui, esses valores, pessoal, esse aqui é um valor de uma onda seno, tá? Então você imagina o seguinte, eu peguei um sinal seno, isso aqui dá para fazer um programa que gera isso, você pode fazer um programa no Excel que faz isso, gera esses códigos, tem milhões de maneiras de fazer isso aqui, tá? Então, simplesmente, eu peguei o seguinte, eu peguei cada ponto aqui, ó, eu dividi, né, eu dividi o meu período aqui em 112 posições e fui pegando o valor aqui e fui preenchendo esse array aqui, tá certo? Ó, fui preenchendo só isso. Por que que eu fiz isso? Porque essa forma de trabalhar aqui, eu vou lendo valor por valor e vou jogando no conversor DAC. O conversor DAC, se eu falar assim, ó, é para você jogar tantos volts aqui, tanto aqui, tanto aqui, ele vai fazendo isso aqui. Conforme ele vai lendo esse array, ele vai gerando a saída para mim. Pode ser o sinal senoidal, pode ser o dente de serra, pode ser o sinal triangular, pode ser o sinal quadrado, esses 4 sinais que tem aqui, que inclusive são do meu outro vídeo. E aqui, pessoal, ao invés de eu criar uma matriz unidimensional, que seria só seno, por exemplo, eu já organizei, eu coloquei uma matriz bidimensional para que ela suporte 4 tipos de ondas. Ah, podia mais, Fernando? Podia simular um ruído aqui, por exemplo, ok? Então vamos lá. Aqui, ó, a onda triangular, a onda dente de serra e aqui a onda quadrada, certo? A dente de serra é aquela onda assim, pessoal, ó, opa, aqui assim, ó, né? Não é como se fosse um serrote, né? Por isso, dente de serra. Bom, aqui o setup, tá? Então eu tenho lá tipo 0 de seno, eu modifiquei o código, eu fiz do meu outro vídeo para esse, porque lá eu gerava um sinal só analógico. Aqui eu falei, não, deixa eu gerar 2 sinais, porque o osciloscópio tem 2 canais, assim eu mostro simultâneo, né? Olha como que é simples, tá? Ó, eu vim aqui e declarei DAC write. O que que ele vai fazer? No pino 25, ele pega essa matriz, ele pega qual elemento da matriz? Ele pega o 0, que aqui é o meu sinal senoidal, ele pega o 0, e aqui ele vai pegar qual também? O 0, tá? Mas o 0 de quem? Do sinal seno. E no DAC write 26, no segundo pino, só tem 2 pinos DAC, o ESP32, tá? E tem alguns ESP32 que não tem DAC. Então isso aqui é importante observar, tá? Se não me engano, o ESP, os dois últimos ESP, o 32, S3, o S2 não tem DAC. Tá? Então tem que observar isso aí. E aí, o que eu faço? Eu somo 1 no wave type, no tipo de onda. Então, se vai dar 1,
Então é a triangular, né? Se eu quisesse dente de serra ao mesmo tempo que seno, era só eu somar 2 aqui, ó. Mais 2, porque o i ele está variando a cada vez que ele passa por aqui, ele incrementa. Se eu percebo que chegou no número de samples, que é 112, eu pego e forço ele a 0. E esse cara aqui vai ficar A de infinito gerando formato de onda, ok? Olha isso, é só isso. Tudo bem, aqui eu gerei, inicializei a serial, mas vamos contar quantas linhas tem a lógica desse programa? Olha isso, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, vai. 7, 8, 9, vai, para contar a chave ainda. 9, ó. Veja que coisa simples, né? Pessoal, então eu gosto muito de dar esses exemplos simples, assim, porque eleva você, assim, a um entendimento rápido, né? Bom, pessoal, quero lembrar que esse osciloscópio está disponível aqui na Henritronics, tá certo? Né? Tem garantia, tudo aqui no Brasil. E você entra lá no www.fernandok.com e lá também tem o link, né? Onde você pode comprar o ESP. Eu incrementei bastante. É uma coisa. Fernando, mas por que eu vou querer entrar na tua lojinha, entre aspas? Porque ali tá tudo que me interessa, né? E se me interessa, deve interessar você também. Porque tem um monte de coisa também inútil na internet, tá? Tem muita coisa ruim. Então eu faço um trabalho, sim, de curadoria, ou seja, eu separo aquilo que é legal de você ter, você comprar, né? Não necessariamente você precisa comprar tudo. Por exemplo, se você já tem um osciloscópio de mesa, veja, comprar um osciloscópio portátil é uma opção, tá? Então, pessoal, esse aqui é o vídeo do osciloscópio. Eu vou gravar uma outra aula mais robusta ainda sobre osciloscópio e me aguarde aí, tá certo? Até o próximo vídeo.